Vamos lá, meu povo. Eu resolvi fazer esse tutorial, né, trocando uma ideia com o Gustavo. Até aproveito para mandar um abraço para ele. E então ele trabalha com Fabric, mas tinha alguma dificuldade em gerar algum tipo de documento através da base que o Fabric cria. O Fabric é muito bom para entrada de dados, para tu trabalhar o teu sistema, para editar os dados, mas a saída do Fabric, ela é meio, eu acho ela um pouco chata. Então, deixa eu startar o negócio aqui, que daí eu já vou contar para vocês o que eu vou fazer aqui. Então a ideia é criar recibos com o Fabric e utilizando arquivos PHP. Para acessar a base de dados, eu vou usar o PDO, que é uma classe do PHP, tá? Mas dá para fazer usando o JDatabase, dá para fazer usando outras coisas. Enfim, ó, a ideia aqui não é a ideia minha não é ensinar a melhor forma de fazer, é dar uma ideia de como se pode trabalhar. E de uma maneira bem fácil, daquele meu padrão mesmo, tá? Dá para melhorar e muito, tá? Mas é só uma ideia, beleza? Então, vamos lá. A ideia da coisa qual é? A inserção de dados, ou seja, toda a parte de inserir, deletar e editar dados, assim como o gerenciamento deles e o gerenciamento do sistema, porque aí o exemplo que eu vou dar aqui é um exemplo bem básico, é um exemplo bem tosco. Claro que se você for aplicar isso para uma coisa sua, ele vai ter muito mais particularidades, ele vai ser muito mais complexo. Então, todo o gerenciamento faz com o Fabric, porque o Fabric é muito bom. Eu já fiz umas coisas bem doidas com o Fabric, funciona. Agora, a listagem para geração dos recibos, nesse nosso exemplo, e a geração dos recibos, aí eu vou usar PHP com o PDO. Beleza? Como eu falei, o PDO é uma classe desenvolvida para trabalhar com procedimentos relacionados a banco de dados, tá certo? No meu, eu trouxe o laboratório do Joomla para quem não é de TI para dentro da minha máquina, tá? Eu trouxe o local, que eu achei mais tranquilo eu trabalhar com os arquivos localmente, tá certo? Não, também não estou dizendo que tem que trabalhar com localhost, tá? Só estou dizendo que eu trouxe para cá para trabalhar com ele em localhost, tá certo? E aí eu tirei um printzinho aqui que eu tenho instalado aqui o PDO para MySQL e para SQLite, tá certo? Bom, o exemplo qual é? O cara faz um serviço, solicita um serviço e ele paga uma entrada. E eu vou dar o recibo para ele mediante essa entrada que ele me deu. Após a conclusão do serviço, a pessoa paga o restante do valor. E aí eu dou um outro recibo para ele, quitando o valor. Por que eu fiz assim? Para ter dois recibos diferentes. Só para mostrar que eu posso ter N recibos trabalhando N maneiras a base de dados que eu estou gerando com o Fabric. A ideia é essa, tá? Criei uma lista, aulas particulares, a tabela dela vai ser essa, e o campo eu estou usando o nome, que vai ser o nome, é um campo texto normal, obrigatório preenchimento, o CPF é um CPF também normal, vai ter uma input mask para o cara digitar, obrigatório. Vou fazer uma validação em PHP, isso aí tá lá no curso de Fabric, tá? Eu não vou ensinar a usar o Fabric aqui. Tem um curso lá no Joomla para quem não é de TI, só de Fabric. Tá? Eu vou mostrar as coisas aqui. Essa validação para CPF em PHP, tá tudo lá, beleza? O serviço contratado, que vai ser um drop-down, obrigatório, onde 0 é o escolha, 1 é o curso Fabric, 2 é um curso Joomla e 3 é curso PHP. O 0 escolha, porque eu quero que ele seja obrigatório, mas eu quero que venha a escolha e depois na validação eu digo que tem que ser maior que 0. E aí a pessoa tem que escolher, tá? É um truque que eu uso. Porque se eu criar um drop-down e dizer que ele é obrigatório, o drop-down já vem preenchido com a primeira opção. Então, se a pessoa não olhar aquele drop-down e passar despercebido e salvar, ele vai salvar com a primeira opção do drop-down. Então, por isso que eu ponho a primeira opção como sendo escolha, com o valor 0, e depois troco para ser maior do que 0. É um truquezinho que eu faço, tá? Como diz o Cazu, a abração pro Cazu também, é uma POG, né? É mais ou menos por aí, tá certo? Vamos continuar. Data do pagamento da entrada, então.
Também data do pagamento, eu vou usar, né, vou tentar trabalhar com o padrão mês, dia, ano, não é obrigatório, porque eu não sei quanto que o cara vai pagar, o cara pode contratar para mim por telefone e passar 2 dias depois para fazer o pagamento, ou fazer o depósito no outro dia. Valor da entrada, é o valor que ele vai dar para a entrada, o valor total do serviço, a data da quitação, que é quando ele quitou, e o status. Também um drop-down, só que agora que o status eu não vou, o 0 é solicitado, mas eu não vou colocar como obrigatório, eu vou deixar, ele vai vir como padrão solicitado mesmo. Depois que solicito, o cara paga a entrada, então eu tenho o quê? O status desse processo dessa pessoa, que ele pagou a entrada. Depois, quando eu termino, ele pagou o final. E depois que eu emiti o recibo para ele, eu dou como quitado. Para quê? Para que não apareça lá para eu ficar emitindo o recibo de uma coisa que o cara já pagou, já dei o recibo, acabou, quitou. Volto a frisar. Os sistemas que vocês forem fazer, ou as soluções que vocês forem dar para o dia a dia de vocês, para o trabalho de vocês, vai ser mais complexo do que isso. Isso aqui é só um exemplo, beleza, gente? Então vamos embora. O formulário fica mais ou menos assim, né? O cara preenche o nome, o CPF, escolhe qual é o serviço que ele está contratando, qual é o valor da entrada, qual é o valor total e salva. Basicamente isso. Quando o cara já está aqui na minha frente, já está pagando, já fez o pagamento, já bota que a data de pagamento é hoje e um abraço. Beleza? Dica. Aqui, ó, For Devs, eles têm um gerador de pessoas. O gerador de pessoas é muito doido. Depois eu mostro a tela ali. Se tu quiseres, né, gerar valores, CPFs válidos, carteira de identidade válida, tu diz qual é o nome do sexo, nome não, tu diz o sexo da pessoa, a idade, ele já gera nome e tudo. É bem legal pra gente fazer um volumezinho de dados ou para fazer uns testes. É bem legal mesmo, tá? No Joomla eu criei uma pasta scripts. Dentro dessa pasta scripts eu criei uma pasta recibos e dentro dessa pasta recibos eu coloquei esses arquivos aqui. Tá? Um Bootstrap Inc, onde eu faço uma inserção do Bootstrap, só o CSS do Bootstrap, lá do CDN do Bootstrap mesmo, para não ter trabalho. Tá? O cabeçalho é uma imagem de cabeçalho que vai aparecer no recibo. Tá? O lista pessoas é um arquivo que vai listar as pessoas. E os recibos, caso tenha recibo ou não tenha recibo, essas coisas assim. Depois vocês vão ver. O PDO é um includezinho para eu carregar a classe PDO. Recibo 1, esse aqui esquece, ficou, tá? Era testes que eu estava fazendo, ficou, acabou ficando aqui, eu não vou tirar, deixa assim. Recibo entrada é o recibo que eu vou dar para a entrada, que a pessoa paga. Recibo quitação é o recibo que eu vou dar em quitação, quando o cara terminar de pagar. E o valor por extenso é uma função do PHP, onde eu pego o valor e escrevo ele por extenso, para ficar bonitinho no recibo. Tá certo? Tudo aqui dentro de recibo. Ah, mas os includes poderiam ser todos num só. Eu tenho um include.inc ou include.php, e aí dentro desse arquivo PHP eu carregar o Bootstrap, eu carregar o PDO, eu carregar a função valor por extenso? Poderia. Eu fiz assim, gente. Não é o certo do certo, não é a melhor maneira, não é a mais produtiva, não é a top pica das galáxias, tá? É a maneira que eu fiz. Beleza? Acabou aqui, vamos embora. Ah, deixa eu mostrar para vocês o gerador de pessoas. Tá aqui, ó. Gerador de pessoas. Gerador de documentos de pessoa. Tu diz masculino, escolhe a idade, seleciona o estado da pessoa, dá clique em gerar a pessoa, ele já gera aqui com e-mail, ele gera até e-mail para a pessoa, a senha do e-mail, o endereço. É bem legal, tá? É desse cara aqui dos For Devs, tá? Bom, beleza. Vamos agora carregar aqui, tá aqui. Em aulas particulares, eu botei aqui o cadastro da solicitação, aquilo que eu falei para vocês. Cadastra nome, CPF, botei um salvar, ele vai dizer que o campo é obrigatório. Se eu botar, ó, o CPF, ele não aceita letras, tá? Vocês não estão vendo que eu estou tentando digitar letra, mas eu estou. E se eu botar um CPF inválido, ele vai dizer que o CPF é inválido, tá certo? Aqui, o data do pagamento da entrada não é, o serviço ele vai escolher qual é o curso que ele está contratando, seriam aulas particulares, aquele curso e tal, pacote com 10 aulas custa tanto, pacote com 5 aulas, sei lá. É um exemplo, só um exemplo bem basiquinho. O valor total é obrigado, o valor da entrada é obrigado. Tá? A data de quitação ele vem como solicitado. Beleza, feito isso, eu tenho aqui uma listagem do Fabric.
Ó, eu fiz 3, tá? Eu fiz 3 aqui. Então tá lá. Pedro Vicente, tudo que eu peguei lá do ForDevs, tá? Gerei as pessoas. Ele contratou um curso do Fabric, o curso do Fabric custa R$600, tá certo? Então ele é R$100 de entrada e 500 do valor total. Ah, mas por que então que não, já não é tudo fixo? Não sei lá, é uma ideia. Pode ser que aqui o cara diga, não, eu posso pagar 200 de entrada, ou 250 de entrada e pagar 200 depois, tu me dá 50 pila de desconto. Não, eu te dou sim, então eu já acertaria aqui o valor, tá bom? E depois, aqui eu posso vir e editar, né? Depois eu vou vir editar. E aqui, no listagem para recibos, olha lá, listagem para recibo não tem ninguém. Por que listagem? Ah, eu vou até fazer assim, gente, ó. Eu vou pegar o listagem Fabric, vou deixar aqui, ó, nessa janelinha, tá? E vou deixar o listagem para recibos aqui. Por que não tem ninguém? Porque todos eles estão como solicitado, ó. Só foi solicitado, ninguém me pagou nada. Então eu não tenho um recibo para gerar. Ah, então vamos fazer o seguinte, o Pedro Vicente veio aqui e me pagou. Grande Pedrão. Então ele pagou hoje. Hoje é dia 16 de novembro. Ele pagou hoje aqui, ele pagou para mim. E aí, claro, eu vou trocar aqui para pagamento da entrada. Ele fez o pagamento da entrada. Note que eu coloquei pagamento de entrada. Então agora, se eu vir aqui na listagem para recibos, o Pedro já aparece. Só que ele aparece assim, ó, recibo de entrada, imprimir recibo. Mas o recibo de quitação ainda não foi quitado. Depois eu vou mostrar como é que eu resolvi isso. E esses arquivos todos eu vou zipar e vou deixar para vocês, para quem quiser, né? Para quem quiser baixar os arquivos lá no Joomla para quem não é TI, tá? Lá onde vai ficar o artigo desse tutorialzinho. Então aqui, quando eu vou imprimir o recibo, olha o que ele faz. Aí aqui eu criei uma imagem, né? Que seria o cabeçalho do meu recibo. E eu coloquei lá, recibo, o valor, recebemos de Pedro Vicente Renato Brito, CPF, número tal, aquele que está no cadastro. O valor de R$100 e centavos acima, botei centavos acima, mas né, poderia ser só R$100, porque meus valores vão ser todos inteiros. Mas foi firula mesmo, tá? Referente ao pagamento de entrada da contratação do serviço Curso Fabric. Se eu olhar aqui, o Pedro Vicente, ele contratou o Curso Fabric mesmo, tá? Curso Fabric com valor total de R$500. Ainda diz que o valor total é R$500. Florianópolis, a data e aqui a data que ele pagou, né? A data que ele pagou, isso aqui é a data que ele pagou. Coincidentemente é a data de hoje, tá? Mas é a data que ele pagou. Eu vou fazer depois um outro com uma data mais para trás, tá? E aqui a pessoa assina. E isso daqui depois, se eu der um Ctrl P, eu pego e imprimo isso no papel. Claro, esse recibo é bem curtinho, bem pequenininho, eu poderia dar mais margem, eu poderia estar, sei lá, o que eu poderia fazer. Eu estou só dando um exemplo. Isso daqui depois, quando eu der um Ctrl P, eu imprimo isso num papel, assino e entrego para o cara. Tá? Me imprimo numa impressora PDF, gero um PDF e mando para o cara. Aqui embaixo posso botar uma imagem com a minha assinatura. Pronto. E mando por PDF para o cara, porque o cara me pagou. Beleza? Por que eu abri numa janela? Ó, tem 3 aqui, né? Por que eu abri numa janela? Porque se eu abrisse na mesma janela que essa, isso daqui eu usei o quê? Esse listagem para recibos é o wrapper, tá? É um wrapper do Joomla. Então eu tenho toda a minha estrutura do site, tudo belezinha, e eu só coloquei um iframe aqui dentro, tá? Se eu colocar o recibo aqui dentro, isso daqui ia ser impresso também. Por isso que eu escolhi abrir numa outra janela. Beleza? Bom, agora vamos lá. Vamos aqui na listagem, vamos a Isabelle. A Isabelle, ela veio aqui, ela fez o pagamento. Ela fez o pagamento no dia 5. Dia 5. Dia 5 do 11. Beleza, salvei. Listagem para recibos. A Isabelle deveria aparecer aqui. Por que Isabelle não está aparecendo? Isabelle. Ah, sim. Por que Isabelle não apareceu? Porque eu não troquei aqui. Ah, então teria como eu, de repente, fazer uma história de quando isso daqui fosse preenchido, trocar aqui? Sim, poderia fazer um script até para, se isso aqui for preenchido, isso aqui tiver em branco, ele troca para pagamento de entrada. Poderia, eu estou fazendo da forma mais simples possível, beleza, gente? Eu esqueci de trocar isso daqui, ó. Não foi proposital, tá? Mas até foi legal. Como isso aqui não é, ele estava ainda como solicitado,
a Isabelle não apareceu na minha listagem, mas agora vou até fazer um reload, Isabelle deve aparecer. Isabelle apareceu. Quando eu vou imprimir o recibo para a Isabelle, ó, 5/11, então aparece direitinho a data em que ela me pagou, ok? Bom, agora eu vou vir aqui e vou dizer que o Pedro fez o pagamento. O Pedro pagou. Vamos botar para frente, vamos botar um dia para frente, tá? Dia 28. Dia 28, o Pedro fez o pagamento. Aqui, ó, pagamento final. Pagamento final. Por que eu botei pagamento final? Porque o Pedro fez o pagamento final e eu preciso imprimir o recibo para ele. Ah, mas tá tosco isso, não pode... Tá, gente, dá para melhorar, tá? Por favor, me desculpem, tá? Se para alguns isso parecer muito básico, muito tolo, mas eu quero só mostrar como é que você pode melhorar as coisas, tá? Como é que você pode... Como é uma saída pensando fora da caixa. Vamos pensar fora da caixa e vamos tentar resolver um problema. Em vez de eu perder muito tempo, eu resolvo agora. Olha só, o recibo já foi entregue. Tá, mas o recibo já foi entregue. Mas se o cara quiser uma segunda via do recibo, não poderia ter um link aqui? Poderia fazer um link aqui. O recibo já foi entregue. Estou avisando, o recibo já foi entregue. Mas, se você quiser, você clica e imprime o recibo novamente. A pessoa fala, cara, perdi o meu recibo. Você está entendendo? Ok? Ah, mas se o cara perdeu o recibo, como é que eu poderia assim resolver? Fácil. Quem que perdeu o recibo? Quem foi que perdeu? Foi o Pedro. Vamos lá. Eu venho aqui no Pedro e digo que o do Pedro, ele está com o pagamento da entrada. Pronto, olha só. Quando eu vou para o pagamento da entrada, eu imprimo o recibo do Pedro de novo. Tá certo? Beleza, gente? Ó, tá bom? Então tá. Então a Isabelle agora aparece para mim. O Pedro já pagou a entrada. O Pedro pagou a entrada já aqui, então é só pagamento final. Tá? Então olha lá, vamos lá. O Pedro fez o pagamento final, então aqui já está. Aqui, se eu quiser, eu já mostrei para vocês, né? Agora eu vou imprimir um outro recibo, que é o recibo de quitação. Então esse recibo de quitação, ele é basicamente igual ao outro, mas, claro, é diferente. Eu coloquei lá os R$400, né? Era 500, mas o Pedro aqui em cima. O Pedro já me deu 100, o total era 500, então ficou 400. R$400, então, recebemos de Pedro, Vicente, o CPF e tal, o valor de R$400 e centavos acima, referente à quitação do pagamento do serviço curso Fabrique com valor total de R$500. Então, estou dizendo que o valor total é de R$500, ele está me pagando 400 agora e eu estou dando quitação, a quitação do pagamento. Poderia até colocar aqui entre parênteses, poderia até colocar a entrada a entrada de tantos reais foi paga no dia tal, de não sei quanto. Poderia até colocar isso, beleza? Ah, e se eu quisesse botar uma foto do Pedro aqui, se eu tiver uma foto dele guardada no coisa, é só colocar uma foto. Eu não coloquei uma foto aqui? Uma imagem, né? Então, era só colocar, ok? Ó, a data que ele pagou e eu imprimo. É isso. São 2 recibos. Eu usei uma tabelinha aqui, Bootstrap, onde eu incluí o Bootstrap lá, tá? Dá para incluir jQuery, para usar funções do jQuery? Dá para usar, dá para fazer. Ah, eu poderia aqui nesse imprimir recibo ele abrir num pop-up, né? Abrir um pop-upzinho para mim, ou um outro que eu sempre esqueço o nome. Modal, poderia ser um modal, para nesse modal, mas poderia. Gente, daqui para frente é o que a gente quiser fazer, ok? Bom, agora eu vou mostrar aqui o bagulho aqui, peraí. Trazer aqui aqui. Então, o que eu tenho aqui? Vou fechar. Vou fechar. Vamos lá. Primeiro, Bootstrap Inc. O que eu fiz foi só incluir aquele coisinha do Bootstrap, tá? E chamei de Inc porque é um arquivo de inclusão. Básico. Assim. Cabeçalho. Cabeçalho é aquela imagem, tá? Lista pessoas. Aí aqui, ó. PDO. PDO o que é? Ele coloca lá. PDO. Aí eu coloco aqui, ó. Qual é o meu host? No caso, eu trouxe para localhost. Qual é o meu DB, o name, né? Qual é o meu banco de dados? É um banco de dados LabJuna. O usuário é LabJuna. E a senha é LabJuna. Eu fiz tudo assim para não... É tudo igual, mas não é a mesma coisa, tá? Aqui é o banco de dados. Aqui é o usuário que acessa. E aqui é a senha do usuário que acessa. Ok?
Aí tem mais para cá, mas é assim é por causa do PDO, tá? Então a única coisa que eu estou fazendo é carregar isso daqui em todas as páginas que eu quiser. Aí eu tenho o recibo 1, esquece, tá? O recibo de entrada, isso aqui tá errado, era o que eu tava... Tá aqui, eu vou até mostrar, eu tava brincando, ó. Informamos que realizou a inscrição e tal, tá? Beleza? Mas aí depois eu troquei o nome para recibo de entrada, que é mais bonitinho. Então vamos lá, eu incluí o PDO, carreguei a classe PDO, eu incluí o valor por extenso. O que é o valor por extenso? O valor por extenso é uma função, ó. Uma função valor por extenso, tá aqui. Essa função. O que ela faz? Você pega um número, dá para ela e ela escreve por extenso, tá? Recibo de entrada. Incluí o valor por extenso para a função ficar disponível para mim. Ah, essa função, esse valor por extenso poderia estar dentro do arquivo PDO? Poderia. Eu fiz diferente, eu fiz separado, mas poderia, até seria, acho eu, que até seria mais, talvez até mais lógico, se você sempre fosse usar os dois, tá? O Bootstrap, carreguei aquele Bootstrap lá. Poderia estar aqui junto também? Poderia ser um arquivo só, tá? Aí eu peguei o ID escolhido, porque se vocês prestarem atenção aqui, ó, ele passa, tá aparecendo aqui embaixo da tela, não sei se vai dar para ver, mas eu estou passando um ID para ele, tá certo? Ah, sim, claro, deixa eu mostrar a primeira listagem. Listagem de pessoas, tá aqui. Opa, listagem de pessoas. Cadê a listagem de pessoas? Lista pessoas, tá aqui. Então eu estou carregando o PDO, estou carregando o Bootstrap, não estou carregando a função por extenso, porque eu não vou escrever nada por extenso. Fiz o meu select na tabela, onde o status é maior que 0. Lembra que eu mostrei que o status começa em 0, escolha, e depois tem, pagou a entrada é 1, e o status tem que ser menor que 3. Por quê? Porque o 3 é o quitado. Então eu não vou mostrar aqui dentro as pessoas que já quitaram. Quem já quitou, quitou. Eu não quero mostrar, eu só quero mostrar. E também não quero mostrar aquelas pessoas que estão com... Vou pegar aqui o Bento, é o último, né? O Bento a gente não mexeu nele. Aqui, peraí. Vou voltar. E eu não quero mostrar as pessoas que estão em solicitado. Que está em solicitado eu não quero mostrar. Se eu pegar o Pedro Vicente agora, ó, o Pedro Vicente fez, eu já paguei, beleza, ó, quitado. Encerrei, não tenho mais nada a ver com o Pedro Vicente. Pode ser que no mês que vem ele venha contratar um outro curso comigo. Mas agora essa entrada aqui está quitado. Quando eu venho em listagem de recibos, o Pedro não pode aparecer. Por quê? Porque ele já quitou. Entendeu? Então, por isso é que o status tem que ser maior que 0 e menor do que 3, tá certo? Order by ID desk. O que eu fiz isso? Eu fiz ordenando pelo ID, ou seja, pela entrada, em ordem decrescente. Para quê? Os mais novos primeiro. Só por isso. Mas poderia ser ordenado pelo nome da pessoa, poderia ser ordenado por qualquer coluna que eu quisesse. Tá certo, gente? Eu fiz assim. Exemplo. Tá certo? Então, aí eu criei uma tabela, uma classe TableStripper, só para deixar ela zebrada. Fiz um head nela aqui, tá certo? E continuei aqui, então, para cada um, eu coloquei lá, se o status for igual a 1, ó, se for igual a 1, por que o status igual a 1? O que quer dizer o status igual a 1 e o status igual a 2? Eu lembro, ó, é maior que 0, então tem que ser 1, 2, 3 não, então é 1 ou 2. Se o status for 1, é porque ele está para o recibo de entrada. Aí então eu coloco lá o href, recibo de entrada, o ID igual, eu estou passando o ID da pessoa. E coloco lá, imprimir o recibo. Se não, eu coloco o recibo já foi entregue. Porque se não for 1 é 2. Porque é maior que 0 e menor que 3, ou se não for 1 é 2. Ah, é 2, então é esse recibo aqui. Se é 1, então não é 2. Se não é 2, então é porque esse recibo ainda não está. Então é porque ele está no estágio 1 do meu sistema. Ele não chegou no estágio 2. Então eu não tenho, ainda não foi quitado. Porque o estágio 2 é o que quita. Beleza? Esse aqui é o listar pessoas. Aí ele manda para o recibo. O recibo pega lá o ID escolhido, ele pega lá o get que foi passado, faz o select na tabela para com o ID é igual àquele que eu passei, vai pegar um registro só. Ah, for each, mas se tu pegou um registro só, por que tu fez o for each? Porque eu sei fazer assim, tá certo? Eu não sei se essa é a única maneira de fazer, ou se dá para fazer de uma maneira diferente. Eu fiz assim, tá? Até se alguém sabe uma maneira diferente, quiser me ensinar,
vai ser muito legal, tá? Eu faço assim, for each. E aí aqui, ó, eu estou fazendo assim, ó, valor de entrada. Se o valor aqui, ó, eu peguei o inteiro do valor de entrada. Só peguei aqui para pegar o inteiro, porque ele estava colocando vírgula, e quando eu mandava escrever por extenso, ele estava... Aquela função, ela só aceita inteiros, tá? Aí, se o serviço é 1, o serviço por extenso é curso Fabric. Por quê? Porque quando eu mandei imprimir o serviço aqui, ó, que eu mandei imprimir, ele botou 1, porque o 1 é o valor que vai ficar no campo. O curso Fabric, ou curso Joomla, é o label. Dá para pegar o label, dá tanto que o Fabric pega para mostrar para ti, não é? O Fabric, quando você vem aqui, quando você lista, ele não escreve aqui isso aqui. Então é porque dá para pegar, tá? Mas eu não lembro como é que pega. Eu acho que eu até sei como é que pega, mas a minha memória não anda muito boa, tá, gente? Então eu não quis perder tempo. Aí eu fiz assim, tá bom? Mas que dá para pegar? Ah, dá para pegar, faz lá, joga, tá bom, beleza. Então ele vai... Aqui eu só carreguei o nome dos cursos. E aí botei o cabeçal, criei uma classe que é um container, joguei o cabeçalho lá em cima, 100%, para ficar legalzinho na página. Criei uma tabela só para colocar lá, do lado esquerdo recibo e do outro lado. Aí eu troquei o ponto por vírgula, tá? Do valor de entrada, tá? Troquei o ponto por vírgula. Aqui eu peguei o valor de entrada, cadê? Cadê o valor de entrada? Eu não fiz ainda. Aqui eu peguei o valor de entrada e tornei ele inteiro, tirei as casas decimais e chamei de valor. Mas aqui eu estou escrevendo ele mesmo, só que em vez de aparecer o ponto separando decimal, eu troquei por vírgula, tá? Depois, recebemos de nome, que é o que está lá no banco, com o CPF não sei das quantas, tá? O valor de... Aí eu entro a função, valor por extenso, deixa eu trazer para cá, ó, valor por extenso do valor e não do valor de entrada, do valor que é o cara inteiro, e centavos acima, referente ao pagamento do serviço. Aí eu escrevi o serviço por extenso, que é para aparecer direitinho lá, tá? Botei em negrito, com o valor total de... Aí eu peguei o valor total de tanto. Aí botei lá, botei a data, aquela data que foi paga lá, aí transformei lá para esse formato aqui de dia, mês, antes, senão ela vem ao contrário, né? Story time e tal, isso aqui é para tu transformar ela para dia, mês e ano. Não coloquei hora, poderia colocar hora, mas a hora aí não faz sentido, mas se eu quisesse era só utilizar aqui aquela mesma data e colocar a hora aqui, né? HI, H, 2 pontos, I, aí ela funcionaria. Deixa eu ver aqui. Não sei se, vamos ver se é assim. Eu não lembro, tá, gente? Muita coisa eu tenho que... Vou ser sincero para vocês, muita coisa eu tenho que colar da internet, tá? Graças a Deus que existe a internet, que o... Vamos ver aqui, é esse aqui mesmo, né? Cadê? Ó, 0 horas, tá vendo? Como ele gravou 0 horas, ó. Aí, se tivesse a hora gravada, que eu disse lá no Fabric para não gravar a hora, era só a data. Mas então poderia e aqui colocar, tá? Então, se fosse isso, eu colocaria ali assim, ó. Eu tiraria, né? Colocaria isso aqui. Aí aqui eu continuaria escrevendo assim, e eu repetiria isso. Aí, Gustavo, beleza? Ó, eu repito isso aqui, colocando Não, vamos fazer. Nós estamos com tempo mesmo. Eu odeio vídeo longo, mas, enfim, ó. E aí eu repetiria isso, só que ao invés de usar isso, colocaria só... Poderia colocar assim, ó. Vamos ver como é que fica assim, só o H, só para aparecer a hora, tá? Claro, vai ser 0, tá? Porque o troço lá tá 0. Deixa eu trazer aqui. Vamos lá, vamos reler. Cadê? 0. Aí poderia colocar aqui, deixa eu ver, já que eu tô estragando tudo mesmo, vamos lá, vamos estragar tudo. Aqui, fabrique elementos. O vídeo vai ficar longo, tá, gente? Novamente peço desculpa para vocês. Tem o valor da entrada, né? O valor da entrada eu coloquei que era só hora, eu acho. Aqui, deixa eu ver.
Tinha uma história aqui. Não é valor da entrada, pô. É data do pagamento da entrada. Tá aqui. Eu acho que somente data é no. Não, somente data não é aqui. Somente data é SharePoint. Aqui, exibir seletor de horas. Bom, gente, agora eu tô trabalhando com SharePoint lá no serviço. É legal, para intranet é legal, mas o bicho é queixo duro para algumas coisas. Nossa, vocês não têm noção. Vamos lá. Mas não vem ao caso. Nós estamos vendo de quem? Isabelle. Isabelle, cadê você? Vamos lá. Aqui. Isabelle, eu quero que a Isabelle... A Isabelle me pagou, era 16 horas e 35 minutos. Vamos? Aqui? Aqui? Isabelle aqui, né? É isso aí. Ó, 16, aí eu virei... Vamos lá, vamos continuar. Aí eu continuei aqui, né? Vamos dar um Enter para passar aqui para baixo. Ó, aí botei só o H, aí depois aqui eu vou botar aqui assim, ó. Vou copiar, né? Horas e... Aí vou botar aqui, e aqui vou continuar. Minutos. Opa, minutos, direitinho. E aqui não vai ser H, vai ser I, que o I é o do minuto. Acho que é o I que é o do minuto, tá, gente? Mas vamos ver. Olha lá. Vamos ver. Ó, às 16 horas e 35 minutos. Certo? Até teria que dar uns passozinhos para ficar mais bonitinho. Mas eu não vou fazer isso agora, para já não perder tempo. Então, tá aí, ó. A ideia é essa. Eu estou trabalhando com os... Deixa eu tirar aqui. Depois coloquei uma linha, né? Eu botei dei um espaçamento, umas linhas, né? Aqui, ó, coloquei 4 linhas de espaçamento. E aí, pô, mas daria para melhorar, daria para fazer um frame em volta e uma coisa de fundo. Dá, gente. Aí vem aquela questão de como é que você vai customizar isso com o Bootstrap. Eu carreguei o Bootstrap, né? Então, por ali, tu consegue fazer usando alinhamentos próprios, tu pode usar... Tem um negócio no Bootstrap para alinhar que eu não me lembro agora como é que é o nome, tá? Mas tem o Bootstrap, tem os alinhamentos que são muito doidos. 32 minutos de vídeo, gente, desculpa, tá? Eu não gosto de vídeo longo assim, mas desculpa mesmo, tá? Então, a ideia é essa. Eu vou deixar lá no site os arquivos todos, tá? Num zipzinho, para quem quiser pegar. Quem tiver alguma dúvida, entre em contato. Quem tiver alguma ideia, entre em contato. Tá? Não vou dizer para curtir o canal e clicar no sininho, não sei nem como é que é isso, mas se quiser sugerir algum tema, se quiser sugerir algum conteúdo, tá certo, gente? Queria agradecer de coração a atenção, a paciência para assistir o vídeo. As pessoas às vezes falam, que vídeo legal, tu me ajudou, isso me deixa muito feliz quando alguém diz assim, pô, teu vídeo me ajudou. Cara, eu fico bastante contente, assim, a ideia é essa mesmo, é compartilhar o máximo de informação que a gente puder e aprender com quem compartilha. Aqui tem tanto irmão lá no nosso grupo, Juna, que compartilha coisa que eu aprendo com eles, então por que eu não posso participar com o pouco que eu conheço, tá? Deixo um abraço para todos vocês.